conversar com vocês agora sobre cloud computing. Isto é por alguns já bastante conhecido e está de mais relevante. Por quê? Porque a indústria de TI como um todo já foi passado, não é? Já foi para uma posição de ofertar tecnologia como serviço. E não existe mais a situação, ou raramente encontramos ainda essa situação, de comprar máquina, comprar licença, contratar gente. Não faz mais sentido isso, mas faz sentido contratar tecnologia como serviço. Cloud nada mais é, no fundo, um tipo específico de outsourcing. Outsourcing é terceirização, é algo que já conhecemos a longa data, fazemos isso há muito tempo. Terceirização. Terceirizamos serviços em geral, inclusive de tecnologia. Outsourcing, o cloud computing é um tipo específico de outsourcing, à medida que também damos na mão de alguém para fazer aquilo que não queremos fazer. Características que definem mais profundamente cloud: autosserviço sob demanda, amplo acesso à rede, serviços plenamente medidos, características que definem o que seja cloud computing. Gosto também de esclarecer de onde vem esse nome cloud, não é? Na verdade, pensando o planeta conectado e olhando a representação gráfica de um cabo de fibra ótica, que são cabos luminosos, né? A gente gera uma grande nuvem de conectividade. Daí vem esse termo computação em nuvem, cloud computing. Então, quando começamos a conversar sobre isso, há seguramente mais de 10 anos, a gente tínhamos muitas vezes dividíamos em 3 camadas diferentes a tecnologia, sempre usando a expressão as a service. As a service quer dizer como serviço. Então, uma primeira camada básica, infraestrutura como serviço. É a parte mais ferro, máquina, link, não é? A segunda camada, plataforma como serviço. O que é plataforma como serviço? É a camada de infraestrutura com alguma camada de gerenciamento. Isso é plataforma como serviço. E a terceira camada seria software como serviço, SaaS, software como serviço, que de fato é a aplicação como serviço. Hoje, quando escutamos e vemos oferta no mercado e as pessoas falando de nuvem, computação em nuvem, podemos entender seguramente que é a aplicação já na nuvem. Claro que ainda existem essas diferenças de infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço, mas isso num nível bastante técnico e específico. Então, de um modo geral, podemos conversar de aplicação como serviço, software como serviço. Isso é nuvem. Esse é um modelo de negócio que permite a qualquer empresa, inclusive pequena e média empresa, ter acesso à tecnologia. Esse é um ganho muito grande desse novo modelo, dessa nova modelagem que a indústria de TI criou e para a qual já foi. Porque qualquer empresa hoje pode ter acesso à tecnologia, a aplicações espetaculares, coisa que no passado, antes deste modelo de negócio de computação em nuvem, só era permitido a empresas que tinham muito dinheiro, muita bala para poder investir nisso. Então, computação em nuvem permite que hoje qualquer empresa, qualquer uma de qualquer porte, tenha acesso à tecnologia. Então nós vemos os grandes players, os grandes fabricantes, por exemplo, os tradicionais fabricantes de ERPs, não é? Oracle, SAP, TOTOS, Microsoft e tantos outros, já com sua oferta em nuvem, permitindo que pequena empresa paguem tickets muito baixos, mensais, para ter acesso a essa tecnologia. Então, entendendo o que é isso, eu gostaria de explorar um pouquinho com vocês quais são as vantagens e quais os riscos de ter computação em nuvem. E qual a regra, se a gente pode chamar assim, uma regra mais básica possível para entender quando devemos ir à nuvem ou não. Então vamos lá. Vamos começar primeiro pelas vantagens, que são, no fundo, vantagens já tradicionais do outsourcing. São basicamente 5. Primeira vantagem: modularidade. O que significa modularidade? Quando eu vou terceirizar, quando eu vou colocar na nuvem, eu não preciso colocar na nuvem a minha TI inteira. Eu posso colocar pedaços, módulos, daí vem o termo modularidade. E por que modularidade é interessante? São 3 aspectos que dão à modularidade uma vantagem muito interessante. Primeiro, como eu posso separar, eu posso tomar a decisão do que eu quero
colocar na nuvem, do que eu quero terceirizar e do que eu não quero. O que eu julgo mais estratégico, por qualquer razão, talvez não tenha uma portabilidade tão imediata para a nuvem, eu deixo dentro de casa. O que eu julgo não tão estratégico, ou que seja mais simples mover para a nuvem, eu coloco na nuvem. A modularidade permite isso. Segundo aspecto como às vezes eu não conheço, nunca experimentei esse tipo de modelo de negócio, terceirizar, colocar na nuvem, eu posso colocar um pedaço, uma parte, um módulo, experimentar, testar, uma vez aprovado, coloco o resto. Este é um segundo aspecto de por que modularidade é uma vantagem. E o terceiro nós sabemos que tecnologia, de um modo geral, ela vai dar pau, vai dar problema. É inerente à tecnologia. E quando normalmente dá problema? Quando mais estamos utilizando. Não tem nada a ver com bobagens como Lady Murphy, esses negócios. Tem a ver com capacidade instalada, capacidade que eu tenho, versus aquilo que eu estou necessitando usar. Ou problema de erro mesmo. Na aviação costumamos dizer manicaca. O manicaca faz bobagem. Era para apertar o botão vermelho, apertou o vermelho, o azul e coisa do tipo. Então, tecnologia vai dar pau, certo? Quando eu estou na nuvem, quando eu estou terceirizando e estou com toda a minha tecnologia, todas as minhas aplicações dentro de um mesmo provedor, eu estou correndo um risco maior do que se eu separar. A modularidade permite que eu separe em módulos e coloque um pedaço com um pedaço com outro, um pedaço com outro. Eu perco capacidade de barganhar preço, isso é verdade. Mas eu mitigo o risco de dar pau tudo ao mesmo tempo. Então, primeira vantagem de cloud, de nuvem, é modularidade. Segunda vantagem, a gente chama de escalabilidade. Alguns chamam isso de elasticidade. O nome correto é escalabilidade, mas o termo elasticidade até que é bom, porque dá uma ideia do que seja isso. Escalabilidade é a possibilidade de aumentar e diminuir rapidamente. Se eu tenho a tecnologia dentro de casa, eu costumo brincar também, TI não é pastelaria. Eu não consigo chegar lá no fabricante de hardware e falar, olha, me dá mais um servidor, e ele vem e me dá agora. Demora um tempo para me entregar. Eu não consigo chegar na operadora de telecomunicações e falar, me dá mais um link. Ele demora um tempo para me entregar. Não consigo achar um técnico especializado e olha que existe apagão de mão de obra em várias áreas de tecnologia. Então não consigo achar um técnico, contratar e colocar para jogar já. Então, muitas vezes eu preciso crescer e diminuir rápido. Escalabilidade é essa possibilidade. Uma das características próprias, específicas de nuvem é exatamente essa. Autosserviço sob demanda. Preciso de mais? Tenho. Não preciso? Devolvo. E subo e desço. Como um elástico, daí o nome elasticidade, eu consigo esticar e voltar, esticar e voltar. Escalabilidade. Terceira vantagem. A turma que trabalha com tecnologia gosta muito de falar em inglês, né? Termos em expressões em inglês. E aqui vem uma. Foco no core business. O que é isso? Quando eu, uma empresa, que não sou de tecnologia, de qualquer setor, terceirizo, coloco na nuvem alguma parte da minha aplicação, alguma aplicação minha, eu transfiro para esse terceiro preocupação sobre tecnologia e fico mais livre no meu tempo, no meu dinheiro, nos meus esforços, para focar no que é core do meu negócio, no que é principal do meu negócio. Foco no core business é isso. Né? Terceira vantagem. A quarta e a quinta estão próximas. Quando eu terceirizo para alguém especialista. Então é natural imaginar que, primeiro, a quarta vantagem, eu vou ter acesso à mão de obra especializada muito mais tranquilamente do que se eu tivesse que contratar técnicos, uma vez que eu não sou uma empresa de tecnologia. E a quinta vantagem também deriva do fato de contratar um especialista. Muito mais facilmente e rapidamente, eu tenho condição de ter acesso à tecnologia de ponta, pois o especialista está muito up-to-date, muito atualizado com tudo isso. Então, essas são as 5 principais vantagens, certo? Riscos. Não é a oitava maravilha do mundo, existem riscos também. Mas antes ainda, deixa eu fazer um comentário com vocês. Lá na GV, nas universidades em geral, fazemos muitas pesquisas, né? Perguntando coisas para as empresas. E uma vez fizemos uma pesquisa, né, e perguntando para as empresas por que elas terceirizam. Lá no meu mestrado, inclusive, a minha dissertação foi exatamente sobre outsourcing. Né? E aí eu perguntando para as empresas qual razão leva a empresa a terceirizar. Perceba que o que as empresas alegam, na sua grande maioria, não necessariamente bate com a vantagem, mostrando um descolamento do que é real daquilo que é a percepção. Então a primeira resposta mais dada pelas empresas de razão que as leva à nuvem ou à terceirização, focar no core business.
Bingo, bacana. Isso é uma vantagem. Então, quando a empresa alega que vai à nuvem para poder ficar mais focada no seu negócio, no seu core, ok, é uma boa razão. A segunda razão mais alegada pelas empresas: terceirizo, vou à nuvem para reduzir custo. Cuidado aqui. Já tive um data center, meu mestrado, como já disse, foi nesse assunto. Agora, já há 10 anos como consultor, várias vezes participo de projetos de sair de on-premise, da sua infraestrutura própria, para ir à nuvem. Já vi projetos de nuvem, de terceirização, com redução de custo? Claro, sem dúvida, já vi alguns. Especialmente aqueles que são bem amarrados, bem contratados, bem controlados, não tenha dúvida. Quanto mais infraestrutural, inclusive, maior a chance disso acontecer. Porém, eu já vi também inúmeros contratos, terceirizações, nuvem, que aumentaram o custo. Inúmeros. E por quê? Veja só, quem tem mais condição de te entregar qualidade? O especialista ou a sua área interna de TI, dado que você não é do ramo? Obviamente que o especialista. E uma maior qualidade vai custar o mesmo preço? Certamente já ouviram a frase que diz que não tem almoço grátis. De fato, não tem. Então, muito cuidado ao ir à nuvem, à terceirização, alegando redução de preço, redução de custo. Isto pode não acontecer, não é uma boa razão para ir à nuvem. Agora, algumas empresas ainda alegam uma variante disso, que é reestruturação de custo. Eu não quero ter CAPEX, quero ter OPEX. Quando eu compro uma máquina, eu imobilizo um ativo lá no meu balanço. Eu não quero. Eu quero contratar um serviço, porque ir à nuvem, fazer terceirização é contratar um serviço. Então eu prefiro contratar um serviço que eu pago uma despesa, abato da minha DRE, diminui o meu lucro e diminui meu imposto. Ah, ok. Então, ir à nuvem por uma questão de reengenharia financeira, de custos, ok, pode ser uma boa razão. Então, cuidado só com as razões alegadas. Por que as empresas alegam isso? Porque no fundo elas compram isso, certo? Então, para justificar, elas acabam alegando aquilo que elas compraram. E cuidado, não é uma boa razão. Ok. Terceira razão que as empresas alegam: quer aumentar a qualidade do serviço prestado. É uma boa razão. Você vai entregar para um especialista, dado que você não é especialista dentro da sua empresa, então possivelmente você vai aumentar a qualidade. Muito bom. Quarta e quinta razões. Bacana, batem com as vantagens, que é: quero ter acesso à tecnologia de ponta, quarta, e quinta, quero ter técnicos altamente especializados trabalhando para mim. Bacana. Então, veja que nem sempre o que as empresas alegam, né, que os leva à terceirização, é aquilo que de fato é vantajoso. Vamos aos riscos. Primeiro risco importante: perder controle gerencial. Quando eu contrato uma terceirização, quando eu vou à nuvem, eu passo para o terceiro a responsabilidade sobre aquela parte da tecnologia que eu terceirizei, que eu coloquei na nuvem. E me libero, né, para fazer o que eu quero fazer, não é isso? Uma das razões não é foco no core business. Se eu não fizer isso direito, eu tendo a perder o controle gerencial. Daqui a pouco eu não sei mais nem como está sendo feito aquilo. Tanto é verdade, na prática, na vida real, muitas empresas acabam indo à nuvem ou terceirizando como remédio para todos os males, o que é uma falha de governança séria. Vamos conversar em outro momento sobre isso, governança. Tá? Coloco na nuvem, terceirizo, fica pior do que estava, eu trago de volta. E fica um movimento pendular. Nesse movimento de ir para fora e voltar, às vezes quando volta eu não sei mais como faz. Perdi controle gerencial. Esse perder controle gerencial pode até, muitas vezes, significar problema legal. Imagina que eu terceirizo. Aí alguém lá, o provedor, quarteiriza. Daqui a pouco eu nem sei mais onde está sendo prestado o serviço. Eventualmente, não nas empresas sérias, grandes, né, mas existe por aí. Né? Pode acontecer um trabalho infantil, um trabalho escravo. Se isso for pego, no Brasil, vai sobrar para a sua empresa. Por quê? O Código Civil Brasileiro estabelece responsabilidade solidária. Então, muito cuidado com essa história de perder controle gerencial. O que as empresas fazem para mitigar esse risco? Muitas vezes colocam alguém da própria empresa na operação, com alguma função, para servir de elo, de vínculo, e não perder o controle gerencial. Segundo risco importante, problema de comunicação. Aí, comunicação, nós temos duplo entendimento, dois aspectos. Um primeiro aspecto é telecomunicações, acesso. Quando eu ponho na nuvem, eu vou acessar como? Pela internet, por algum link dedicado. Ok, só que num país como o nosso, Brasil,
Nós temos que entender que nós temos problema de infraestrutura. E não é problema de infraestrutura só de esgoto, meio ambiente, rodovias, de telecomunicações também. Então, eu trabalho bastante aí pelo interior do Brasil, no agronegócio, em outros setores. Existem sérios problemas de telecomunicações. Nós ainda não temos amplo acesso à rede, que é uma característica importante de nuvem, de cloud. Então, um risco importante é comunicação. No agronegócio, por exemplo, é muito comum desenvolvermos soluções de rádio, por exemplo, ou as próprias empresas e fazendas do agro proverem sua comunicação. Então, esse é um ponto de atenção. O segundo aspecto do assunto ainda comunicação, de risco, de terceirização de nuvem, se refere a o momento que a tecnologia der pau. Quando der pau, der problema, quebrar, parar, sair do ar, quem vai resolver? É o suporte. E como é que você vai acessar o suporte? Aqui, atenção, se você é uma empresa pequena e contratou um grande, você não discutiu cláusula, você vai entrar numa regra geral. Vai ligar, muitas vezes, vai cair num atendimento eletrônico, o que a gente chama de URA, né? Unidade de Resposta Audível, que no passado era árvore de decisão binária e hoje cada vez mais é inteligência artificial. Né? Vencer uma URA hoje é uma situação hercúlea, precisa de uma força de Hércules e não, muitas vezes você não vai conseguir e o teu sistema está fora do ar. Quando você conseguir, você vai cair num contact center, num atendimento, que sabemos também é um business drivado por custo. Portanto, tem baixa qualidade para poder ser competitivo. Né? E aí começa o gerundismo. Estaremos transferindo, só quer anotar o protocolo. Muitos já viveram essa situação. Problema de comunicação, eu estou me referindo também ao atendimento, suporte. Claro que se você é uma empresa grande, atendido por outra empresa grande, você tende a ter equipe dedicada, tanto comercial como técnica. Então esse problema de comunicação está minimizado. Por isso que eu recomendo bastante o pequeno, procurar o pequeno. Existem pequenos sérios no país inteiro. Claro, a dificuldade vai ser entender quão sério é e qual é a capacidade dele prestar esse serviço. Mas existem. Né? Ah, não tem, é o grande mesmo. Ok, então saiba que na hora que você tiver algum problema, e vai ter, técnico, você vai entrar numa fila, você vai cair, vai ter SLAs um tanto quanto longos. Então, cuidado, problema de comunicação, estou me referindo a isso também. Então, estamos falando de cloud, de terceirização, falamos de vantagens, falamos de razões que levam as empresas a terceirizar, estamos falando de riscos. Primeiro risco, perder controle gerencial. Segundo risco, problema de comunicação. Terceiro risco, exatamente custo. Cuidado, se você não gerenciar direito, o que é direito? Empresas que têm uma maturidade, têm uma prática muito consistente de terceirização de cloud, têm equipes dedicadas, às vezes até muitos advogados, até que entendem tecnologia, auditando o contrato, acompanhando, medindo. Às vezes contratam empresas de consultoria para fazer essas auditorias. Então cuidado, custo, se não for algo muito bem contratado, tende a dar problema. Quarto risco importante, SLA contratado versus SLA entregue. O que é SLA? Quando terceirizamos, quando vamos à nuvem, é comum as empresas acordarem níveis de serviço. SLA, Service Level Agreement. Então, discutimos lá nível de disponibilidade, tempo de resposta para resolver problemas e etc. Não é porque você tem um contrato assinado com uma empresa que ela vai cumprir. Não que ela tenha má fé, mas muitas vezes ela não consegue também cumprir. Então, nível de SLA contratado versus SLA entregue. Isso tem que ser visto como risco e tem que ser bem gerenciado. O quinto risco, gente, assim, tenho que dizer para vocês porque consta na literatura sobre nuvem, sobre outsourcing. Muitas empresas, muitas pessoas ainda acreditam nesse paradigma, que é a questão da segurança. Né? Até em alguns projetos que trabalhei, tentando entender velocidade de adoção de nuvem, aparecia sempre um problema que convencionou se chamar efeito Snowden. A partir da história de Edward Snowden, alguns dizem traição, outros não consideram assim, mas que acabou contando como que a CIA, como a NSA praticava a vigilância e etc., né? Acentuou-se a questão de segurança, que é um paradigma antigo. Lá em final dos anos 90, quando eu montei a Data Sites, o data center, não é? Muitas empresas não iam para o data center por questões de segurança. O dono, às vezes o empresário, o executivo, ele queria olhar lá para o seu CPD, ainda era esse momento, lembra? Era do computador, olhar para o CPD, ver o seu servidor e aí entendia que estava seguro e não colocava no data center. Isso é uma bobagem gigantesca.
você acreditar que está menos seguro lá no especialista. O especialista tem muito mais condição de cuidar de segurança e privacidade do que você tem na sua empresa. Muitas pesquisas já mostraram que falhas de segurança são, na sua ampla, grande, mais de 80% das vezes, originadas dentro da própria empresa. Segurança, 100% seguro, não existe. Segurança é uma questão de recurso, dinheiro e regras políticas, que o especialista tem muito mais condição de cuidar disso. Então, gente, está mais seguro no especialista. Claro, se você for contratar uma empresa pequena também, cuide, atente para saber se ela tem esta capacidade. E aí, cuidado, vale um outro alerta aqui. Eu ouço, é muito comum no mercado a gente ouvir, não, faça um benchmark. E aí, como que as empresas buscam fazer benchmark? Pergunto para o fornecedor quem é a empresa que ela deve ver como parâmetro. Ora, quem que o fornecedor vai te indicar? Alguém que tenha o melhor relacionamento possível com ele, onde as coisas tudo funcionam. Então, faça benchmark, mas procure bem, não através do fornecedor, quem que você vai ver, né, para checar se essa empresa é capaz de cuidar disso, não só de segurança, mas de toda a disponibilidade do seu negócio. Ok? Então, vantagens, razões que levam as empresas e riscos. Agora, quando que eu devo ir, quando que eu não devo ir? Existe uma regra muito básica que está até em xeque, porque o Gartner, uma empresa americana que já comentei, faz pesquisa de tecnologia de um modo geral, já nos mostrou que, muito brevemente, todas as empresas estarão 100% na nuvem. Dado que é espetacular esse modelo, traz uma série de ganhos e até possibilita empresas que não teriam acesso à tecnologia terem. Mas vamos lá, modelinho, uma regra ainda valendo básica. Leve em conta a capacidade interna que eu tenho como empresa de fazer gestão de TI versus a criticidade daquilo que eu estou considerando colocar na nuvem ou terceirizar. Toda vez que eu tiver uma capacidade muito baixa, eu deveria terceirizar tudo, porque eu não tenho condição de cuidar daquilo. Só deveria deixar em casa, fazer insourcing, deixar dentro de casa, algo que eu tenha que tenha muita criticidade para o meu negócio, que costumamos chamar de aplicação de missão crítica. Desde que eu tenha uma alta também capacidade técnica para cuidar daquilo. Então, tenho uma alta capacidade técnica, mantenho dentro de casa. Não tenho uma alta capacidade técnica, terceirizo tudo. Mesmo quando tenho alta capacidade técnica, deveria terceirizar aquilo que não é tão crítico, exatamente para não ocupar o meu pessoal. Ok? Muito bem. Uma última conversa aqui, né? TI tradicional versus cloud. Então, assim, existe, né, como vocês podem ver aí nesta imagem, né, que eu estou colocando aqui, quando a gente tem a TI tradicional dentro da sua empresa, você tem uma reta, né, que é a previsão. Previsão de quanto eu vou vender, de quanto eu vou fabricar, de quanto eu vou precisar de hora extra, de pessoas e por aí vai. A minha provisão, a minha capacidade instalada de tecnologia, obviamente, é sempre acima da minha previsão. E aí vem a realidade, com seus picos e vales. Algumas vezes essa bandida da realidade, né? Que muitas vezes se comporta de modo que não esperávamos. E aí criam situações, né, das duas possibilidades. Ou sobra capacidade, quando a minha capacidade é maior do que aquilo que eu efetivamente necessito, ou falta capacidade, quando vai acontecer da TI da pau. Então esse é o mundo da TI tradicional. Dentro de uma empresa, quando o financeiro tem mais poder do que o time de TI, do que o CIO, do que o cara de TI, é mais comum faltar, né? E é mais comum dar pau, ter under capacity. Quando o cara de TI, a área de TI é mais poderosa, existe. São mais raros, mas existem esses casos também. É mais comum ter overcapacity, sobrar capacidade. E de qualquer maneira estou perdendo dinheiro. Ou porque está sobrando capacidade, ou porque estou deixando de aproveitar a oportunidade. No mundo de nuvem, de cloud, quando a oferta estiver 100% assim, porque na verdade ainda precisamos de algumas evoluções, especialmente no que diz respeito a amplo acesso à rede, serviços plenamente medidos, autosserviços sob demanda. Então são aspectos que precisam ainda ser melhorados. A minha capacidade, dado que não é minha interna, está lá no provedor, está na nuvem, ela vai acompanhar a necessidade, não é autosserviço sob demanda? Portanto, eu elimino com overcapacity, sobra de capacidade, e undercapacity, faltar capacidade. Com isso, eu libero a minha equipe para cuidar do que tem importância, eu não jogo dinheiro fora. No limite, tem até uma história que é a Green IT, que é, eu deixo de desperdiçar, de gastar, reduzo até a emissão de carbono.
É bem verdade que isso é um pouco de exagero, na minha opinião. As empresas não vão à nuvem por conta disso, mas é também um ganho que temos que considerar. Então, meus amigos, nuvem, terceirização. Esse é um tema relevante porque em algum momento você como executivo, você como empresário, vai ser convidado a conversar sobre isso, se já não foi, não é? Vamos à nuvem, não vamos à nuvem, terceiriza, não terceiriza. A indústria de TI já foi para essa posição. Hoje a oferta dominante é essa. Se você é uma pequena empresa, mais relevante ainda. Uma média empresa, mais relevante ainda. Diz o Gartner que até as grandes vão 100% para a nuvem. Então, é importante entender o que é isso, quais as vantagens, quais os riscos. Foi um prazer estar com vocês, terei muito prazer em aprofundar esse assunto em outra oportunidade com vocês também. Um grande abraço.